Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, voltamos a este canal para deixar mais uma lição para você. Nesta oportunidade, deixaremos para você a lição de número 2, intitulada A Porta da Fé se abre para os gentios. Lembra você que estamos estudando no terceiro trimestre de 2026 sobre a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nós já estudamos a primeira lição, a lição intitulada O Chamado para os Gentios. E hoje daremos prosseguimento a este assunto tão importante que fala do início do trabalho dos apóstolos que foram de Jerusalém até toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. É o que diz Atos capítulo 1, versículos número 8. O Evangelho havia de se expandir e chegar até nós, que somos o povo de Deus na terra hoje, nesta maravilhosa nação que é o Brasil. Meu amado irmão, antes de prosseguir, eu peço a você, deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Também quero desde já pedir a você que ore por nós, para que possamos dar continuidade a este comentário tão sucinto, mas tão importante para você que leciona, meu caro professor, e para você, aluno dedicado à Escola Bíblica Dominical, que estuda as lições e que vai para a classe para cooperar com o seu professor. É um prazer estar aqui toda semana e vos transmitir o conteúdo da nossa revista da Escola Bíblica Dominical com alguns comentários para melhor compreensão da lição e melhor transmissão da mesma. Vamos nesse momento orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante a nossa exposição. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui, Senhor, para transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos a direção e a orientação do teu Espírito. Pedimos também que os teus servos possam receber a tua palavra e que possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, através da leitura, da meditação e do aprendizado da tua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47, o versículo que diz: Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Repetindo, porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 47. Vamos então à leitura da nossa verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. Repetindo, o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando o seu eterno desejo de salvar a todos. No trimestre passado, nós estudamos sobre Abraão. Abraão, em Gênesis capítulo 12, diz que, através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ora, como isso poderia acontecer? Somente através da sua descendência, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo esteve nessa terra, ressuscitou e retornou para o céu. Mas ele deixou aqui uma igreja para disseminar a sua mensagem por todos os povos, por todas as nações. É missão da igreja pregar o evangelho a toda criatura. É missão da igreja levar o evangelho para que todos tenham oportunidade de receber a poderosa salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 a 52. Atos, capítulo 13, versículo 44 a 52, diz assim a palavra do Senhor. E, no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus.
Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Em Atos capítulo 13, no versículo 9, nos diz que Paulo estava cheio do Espírito Santo. Em Atos 13 também, no versículo 10, diz que havia um homem chamado Elimais, ou Bar Jesus, que estava cheio de todo engano e de toda malícia. Depois, no versículo 45, nos fala dos judeus que estavam cheios de inveja. E termina no versículo 52, falando que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A pergunta que fazemos neste momento é: de que estais cheios? Meu amado irmão, de que você está cheio? Às vezes nós estamos cheios de piadas, às vezes nós estamos com o nosso pensamento cheio de malignidade, às vezes nós estamos com a nossa vida cheia de problemas, às vezes nós estamos com nossos pensamentos cheios de preocupações. Mas eu te convido a fazer como os discípulos. Independente da situação, enchei-vos do Espírito, como diz Efésios capítulo 5, versículo 18. Sejamos cheios do Espírito, porque somente cheios do Espírito poderemos fazer a obra do Senhor com qualidade, com resultados conforme vemos na palavra do Senhor. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Segundo objetivo: revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Psídia. Terceiro e último objetivo: fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Note que a lição ela é dividida em missão em Chipre, missão em Antioquia da Psídia e missão em Icônio, Listra e Derbe. Ou seja, em cada tópico nós veremos que em cada lugar houve uma forma diferente do agir de Deus através da vida dos apóstolos Paulo e Barnabé, que a princípio tinham a companhia de João Marcos, mas João Marcos regressou no meio da missão e Paulo e Barnabé deram continuidade ao trabalho do Senhor naquela que é chamada de primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos então à nossa introdução, e tenha à sua mão uma canetinha, e tenha a revista da Escola Dominical bem próximo de você, e tenha também um exemplar da Palavra de Deus para que você possa ler os versículos e meditar, e assim extrair o máximo possível daquilo que for transmitido, daquilo que for lido, daquilo que for anotado, para que você esteja bem apto para lecionar esta aula. Chama a atenção dos caros professores que lições como estas nós precisamos ter sempre em mãos um atlas. Eu tenho aqui um atlas bíblico. É importante que você adquira um atlas bíblico e você possa levar para a sua classe e mostrar aos seus alunos os mapas, porque estamos falando de geografia e não há como estudar geografia, deslocamento no espaço físico, sem olharmos num mapa e examinarmos, ainda que de modo simples, como foi a movimentação dos apóstolos, dos missionários. E isso consolida ainda mais o estudo. Nós apresentaremos para vocês aqui o mapa da primeira viagem missionária de Paulo, porque é importante para a compreensão da lição ter mapas. Faça o mesmo.
Se você não tiver um atlas, pelo menos imprima o mapa da primeira viagem de Paulo e leve para os seus alunos. Tenho certeza que eles se agradarão muito da exposição, que não leva em conta apenas a fala, a preleção, mas também os recursos visuais. Ou seja, o mapa é um recurso visual que ajuda a fixar o ensino na mente e no coração das pessoas que estão assistindo uma aula com demonstração e ilustração. Isso ajuda muito no ensino, meu caro professor, não se esqueça disso. Vamos lá. Introdução. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, o que nós estudamos na lição passada, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos. Entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda a missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Este é o assunto que veremos nesta lição. É muito importante que o professor observe o que foi falado para o apóstolo Paulo quando ele foi chamado por Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, nos diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16. Então, a chamada de Paulo foi especificamente para pregar o evangelho aos gentios. Nós dissemos aqui na semana passada que nós temos 2 grandes personagens em Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro foi uma referência para os crentes de Jerusalém, para os crentes judeus. É claro que Pedro também pregou para os gentios, mas ele foi uma referência enquanto a igreja estava restrita à cidade de Jerusalém. Agora, quando Paulo se converte, desde a sua conversão, fica claro que ele seria o porta-voz da mensagem de Deus dentre os gentios. E no capítulo 11 de Atos, nós vemos que Barnabé o levou para Antioquia, e ali se tornou uma igreja poderosa, e o Espírito Santo operava de tal forma que o Espírito Santo ordenou que Paulo e Barnabé fossem separados para uma obra específica. Portanto, quando Paulo parte para as missões, ele não está indo fazer um turismo, ele não está indo fazer uma experiência missionária, ele não está indo fazer um teste, ele está indo cumprir a missão para a qual o Senhor o chamou. Primeiro tópico da lição: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Quero mostrar para você o mapa, então, da primeira viagem missionária de Paulo. Esse retângulo está mostrando a ilha de Chipre. Temos aqui a cidade de Salamina e temos aqui a cidade de Pafos. Paulo e Barnabé, juntamente com Marcos, partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e, diz a palavra do Senhor, navegaram para Chipre. Aqui, portanto, começa de fato a missão de Paulo e Barnabé, longe da sua casa, longe da sua igreja, longe do convívio maravilhoso de Antioquia, talvez cultos fervorosos, porque havia ali profetas e doutores. Deixaram, portanto, aquela igreja fervorosa, animada, e foram em busca das almas perdidas, em busca daqueles que ainda não conheciam acerca do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui temos a ilha de Chipre, onde começou de fato a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeiro subtópico do primeiro tópico: o envio missionário e o avanço da palavra, conduzidos pelo Espírito Santo
Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, desceram a Seleucia e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizada por helenistas. Ora, por que o comentarista fala isto? Porque em Atos capítulo 11, versículo 19, nos diz o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão aos judeus. Então, assim como havia uma comunidade já em Antioquia, uma comunidade de cristãos, também em Chipre havia irmãos, servos do Senhor, que para ali foram e que ali começou já a evangelizar e a fazer uma obra entre os habitantes da ilha de Chipre. Continuando então a leitura. Aportando em Salamina, ou seja, na primeira cidade que encontraram ali na ilha de Chipre, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o primeiro princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu e também do grego, Romanos capítulo 1, versículo 16. Acompanhados por João Marcos, seu cooperador, avançaram pela ilha de Pafos, Atos 13:6. Assim, a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Eles estavam ali impulsionados pelo Espírito, cheios do Espírito para fazer a obra do Senhor, naquele primeiro passo que deram, indo para a ilha de Chipre. Segundo subtópico do primeiro tópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, os missionários enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimais ou Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Paulo repreendeu com autoridade, declarando o juízo divino. A cegueira que atingiu Bar Jesus, ou Elimas, confirmou o poder do Evangelho e levou Sérgio Paulo a crer, maravilhado com a doutrina do Senhor, onde a luz resplandece, as trevas recuam. Irmãos, esta frase é importantíssima. Nós estamos vivendo um tempo que a igreja tem recuado. Em alguns lugares não se ouvem mais os cultos ao ar livre. Há um silêncio nas tardes de domingo, momento no qual antes se ouvia louvores, pregação, oração. Já não se tem mais o barulho do evangelho nas ruas. Não que nós devemos fazer barulho, não, irmãos, mas sentimos falta daqueles cultos ao ar livre, onde as pessoas paravam, ouviam a palavra, levantavam as suas mãos e aceitavam a Jesus como Salvador. E o que nós temos visto é que as trevas estão tomando conta. Às vezes não ouvimos um culto, mas ouvimos um barulho diferente. Alguém está adorando e servindo a outros deuses, e esse barulho se ouve pelas ruas, e nós estamos nos calando ou estamos nos trancando nas igrejas com bancos confortáveis e ar-condicionado e simplesmente pregando uns para os outros. Hoje, ao invés de termos conversão, nós temos os crentes trocando de igreja. Então, amados, eis aí um alerta. Precisamos olhar para estas lições e acordar e despertar para uma ação mais efetiva na obra da evangelização. Terceiro subtópico do primeiro tópico, confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento, renova o interior e produz frutos visíveis. Que também confiemos nesse poder, orando por quem resiste e anunciando com fé. A jornada agora avança para Antioquia da Pisídia, onde a missão alcançará novas proporções.
Então, findo o trabalho na ilha de Chipre, em Salamina e em Pafos, agora os nossos missionários iriam dar um outro passo, chegariam então a Antioquia da Psídia. Isso veremos no próximo tópico, mas vamos antes à sinopse dessa primeira parte da lição. Em Chipre, o Espírito abre a primeira porta da missão gentílica. Repetindo, em Chipre, o Espírito abre a primeira porta da missão gentílica. Agora, é importante, irmãos, olhar no texto sagrado o seguinte. Quando lemos no texto sagrado, diz assim em Atos capítulo 13, versículo 13. E partindo de Pafos, saindo da ilha de Chipre, da cidade de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui nós temos então a desistência de João, que foi junto com Paulo e Barnabé. Mas em Perge da Panfilha, ele regressou para Jerusalém. Vamos então à missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina, segundo tópico de nossa lição. Vamos lá? Aqui temos então o mapa, mais uma vez, para mostrar para você onde fica Antioquia da Psídia. Não é Antioquia da Síria, de onde eles saíram, mas temos aqui Antioquia da Psídia. Então temos mais aqui uma Antioquia. E é importante observar neste mapa que aqui eles chegaram, Paulo e Barnabé seguiam agora sob a direção do Espírito Santo para esta cidade e ali vejamos o que aconteceu. Primeiro subtópico do segundo tópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Olha, irmãos, que interessante. Ele recorda os juízes e Saul, apresenta Jesus como o descendente de Davi, afirma que João preparou seu caminho, que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunhas e pelas Escrituras. Amados, nós temos aqui um exemplo de sermão, uma mensagem que usa o argumento histórico, uma mensagem que usa referências históricas. Ora, falar de Davi, falar dos juízes, lembrar como tudo aconteceu até chegar à pessoa do Senhor Jesus Cristo, dá credibilidade à mensagem de Paulo. Ele não era uma pessoa qualquer, ele conhecia as Sagradas Escrituras. E então, entre os judeus, e ali havia também gentios, ele profere um sermão que vai ser tão impactante que as pessoas vão querer que ele retorne na semana seguinte para continuar pregando para eles a palavra. Eu vou ler para você Atos capítulo 13, versículo 42, que diz: E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. As mesmas palavras, ou seja, nós queremos ouvir mais a respeito disso. Versículo 43. E despedida a multidão, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Então foi uma pregação com ótimos resultados, uma pregação impactante, ao ponto das pessoas saírem daquele lugar e falarem: nós queremos ouvir essas mesmas palavras. E às vezes nós ficamos tão preocupados em repetir um sermão, e às vezes nós ficamos tão preocupados em trazer uma novidade. Na verdade, irmãos, o Evangelho ele já é a novidade. A pregação do Evangelho já é uma novidade, porque o que não é o Evangelho senão boas novas de salvação. E aqui nós vemos então como é importante nós sabermos elaborar um sermão e assim, através da palavra, falar a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Nossa mensagem precisa ser cristocêntrica, Cristo no centro. Além disso, o apóstolo Paulo, ele proclama a justificação pela fé e a salvação a quem crê. Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. A repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios,
rogaram que Paulo retorne no sábado seguinte. Note, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra, revelando uma abertura extraordinária ao Evangelho. Eu chamo a atenção dos queridos professores e alunos para o que aconteceu entre o primeiro discurso e o segundo discurso, entre o primeiro sábado e o segundo sábado. Ora, o que fez com que quase toda a cidade se reunisse para ouvir a palavra? Irmãos, eles saíram proclamando, eles saíram falando como foi bom aquele culto, como foi boa aquela reunião. Meus amados irmãos, eis aqui uma grande lição. Se nós sairmos dos nossos cultos dizendo, olha, o culto foi maravilhoso, se nós sairmos das nossas reuniões dizendo como foi maravilhoso o culto hoje, Jesus falou no nosso coração, você, meu vizinho, precisa ir na nossa igreja, vá, que Deus vai falar contigo. Irmãos, precisamos disso para que possamos levar pessoas às igrejas para ouvir mensagens. Porque hoje, infelizmente, nós fazemos cultos para os crentes. E os crentes não têm mais ousadia de convidar um amigo, um vizinho, um parente para ir na igreja ouvir a palavra. Aqui em Antioquia da Pisídia, eles foram tão alegres que no sábado seguinte, quase toda a cidade estava presente para ouvir o discurso de Paulo, porque foi uma pregação poderosa que impactou os corações dos que o ouviram. Segundo subtópico do segundo tópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o grego, Paulo inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra, mas visto que a rejeitais, eis que nos voltamos para os gentios. Irmãos, aqui nós temos uma mudança em plena missão. Nos voltamos para os gentios. Vocês não querem ouvir. Vocês estão com inveja de quê? Isso está profetizado no Antigo Testamento. Paulo usou a palavra de Deus para explicar para eles que aquilo não era algo inusitado, não era algo equivocado. Olha, irmãos, que isso vai repercutir até o capítulo 15, no primeiro concílio da igreja. E aí nós temos então o apóstolo Paulo dizendo: eis que nos voltamos para os gentios, diz o nosso comentarista, assim, dentro do propósito soberano de Deus, o evangelho alcança as nações. Terceiro subtópico do segundo tópico, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo voltou-se para os gentios, que receberam a palavra com alegria e fé sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações, e de Israel viria Cristo, a luz para a revelação aos gentios. Então a salvação vem dos judeus, isso é falado no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, mas não é restrita aos judeus. O texto afirma que creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito. Alguém pode usar esse texto para falar que só foram salvos os predestinados. Não, aqui mostra que aqueles que estavam dispostos a ouvir a palavra do Evangelho, olha que não importava nem se fosse judeu ou gentio. O que era importante naquele momento ali era a fé. Não importava se fosse judeu nem gentio. Não, ali o que faz a diferença é a fé. É a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Prosseguindo, a salvação é oferecida a todos, mas acolhida apenas pelos que creem.
muitos gentios acolheram a palavra e tornaram-se testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho. Ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. A missão avança quando a igreja responde com fé, discernimento e obediência. Assim como Antioquia da Pisídia se tornou o lugar de grande colheita, Deus deseja usar cada crente como porta-voz da luz de Cristo. A obra, porém, não terminou. Agora, a jornada missionária se desloca para Icônio, Listra e Derbe, onde novos desafios e milagres revelarão novamente o poder do Evangelho por meio do Espírito Santo. Meu caro irmão, você pode olhar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o que aconteceu posteriormente, que está na leitura bíblica em classe, versículo 48 em diante. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra de Deus, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição. Começou então a perseguição dos judeus aos apóstolos que estavam pregando o Evangelho. Continuando o texto, levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Eles foram expulsos. Versículo 51, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E isto nós veremos no próximo tópico, mas antes, sinopse dessa parte da lição. O Evangelho ilumina a Antioquia da Pisídia e alcança os gentios. O Evangelho ilumina a Antioquia da Pisídia e alcança os gentios. Terceiro tópico da lição, a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Vamos mais uma vez ao nosso mapa e ver onde estão os nossos missionários. Nesta ocasião, eles estão aqui, Icônio, Listra e Derbe. Então, no primeiro mapa, nós mostramos os apóstolos aqui na ilha de Chipre. Depois eles navegaram e foram para Antioquia da Pisídia. E agora veremos a atuação dos primeiros missionários da igreja primitiva em Icônio, Derbe e Listra. Vamos lá? Primeiro subtópico do terceiro tópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirma a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Veja, houve a conversão de um homem na ilha de Chipre, houve conversão de multidões em Antioquia da Pisídia. Agora, em Icônio, temos o que? Milagres acontecendo, sinais e prodígios no meio do povo, mostrando, revelando o poder de Deus. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se e uma conspiração surgiu para apedrejá-los. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Realmente, irmãos, havia muitos lugares ainda para pregar o evangelho. Não era momento de entrar em contendas, em discussões, não. Era momento de proclamar a palavra de Deus para aqueles que estão sedentos, famintos. E isso é um alerta para nós também. Nós temos visto muitos pastores perdendo tempo com debates, com discussões em mídias sociais. Irmãos, pregue o evangelho, irmãos. Vá em busca das almas perdidas. Vamos sair desses púlpitos que só estão trazendo conflitos e confusão e vamos para as ruas. Vamos nos locais onde as pessoas estão carentes, precisando de uma mensagem, de um louvor. Às vezes nós estamos muito preocupados em apresentar um louvor belo, excelente, se não sair tudo certinho, a gente ainda fica magoado. E a pessoa não crente quer apenas um violão para ouvir um louvor, talvez o hino 15 da harpa. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri
e agora me alegro em sua luz. Talvez seja somente isso que o pecador precise para ter uma vida transformada. E nós estamos, às vezes, preocupados em discussões. Aqui os apóstolos prosseguem a sua viagem. Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-los como deuses. Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Aqui diz o texto sagrado, em Atos 14, versículo 12, que chamavam Barnabé de Júpiter e chamavam Paulo de Mercúrio. Júpiter e Mercúrio eram os deuses romanos que correspondem a Zeus e Hermes. Por isso que no texto fala Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Na cultura grega, Mercúrio era Hermes, da onde vem a palavra hermenêutica, que é a arte de interpretar para melhor explicar um texto. Para você que ainda não sabia, hermenêutica vem de Hermes. Aqui, então, nesta cidade, os apóstolos são vistos como deuses. Está escrito assim no versículo 11 do capítulo 14. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, ou seja, daquela região, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Continuando a leitura, Paulo e Barnabé rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, criador de todas as coisas. Porém, judeus vindos de Antioquia e Icônio incitam o povo contra eles. E Paulo é apedrejado e deixado como morto. Mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando à cidade para reafirmar seu compromisso com o Evangelho. A fé bíblica não foge da dor. Permanece firme porque está ancorada no Deus vivo. Aqui Paulo foi apedrejado e muitos não querem sofrer nada em prol do Evangelho, por causa do Evangelho. Nós temos hoje os cristãos que estão se adequando às ideias mundanas, a ideologias mundanas, pastores se adequando a ideologias mundanas para não sofrer nenhuma retaliação, para não perder o seu trono, para não perder a sua condição, o seu status. Irmãos amados, precisamos aprender a ser corajosos como foram os primeiros apóstolos. Terceiro subtópico do terceiro tópico, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Amém. Assim, os nossos primeiros apóstolos terminaram a sua ida a essas cidades. Agora é importante também falar sobre o retorno deles, porque quando eles chegaram a Derbe, eles retornaram nas cidades anteriores, confirmando aqueles que se converteram e já elegendo entre eles anciões para tomar conta do trabalho ali. Atos capítulo 14, versículo de número 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo de número 23. E havendo-lhes, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Aqui termina definitivamente a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E olha que interessante o versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja,
relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Por isso, o título da nossa lição é A Porta da Fé se abre para os gentios. Sinopse da última parte da lição: em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Repetindo, em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Chegamos então à nossa conclusão. Ao encerrar este ciclo missionário, os apóstolos retornaram às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Amém! Eu te convido para a próxima aula. Não perca a terceira lição do terceiro trimestre de 2026, lição na qual estaremos estudando sobre a graça que alcança todas as nações. E eu conto com a tua presença aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, na próxima lição. Eu me despeço de você pedindo que você deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores, nos ajude a alcançar ainda mais inscritos no nosso canal e, quem sabe, termos também um maior número de pessoas assistindo às nossas aulas. Na realidade, irmãos, eu confesso para você que nós estamos aqui porque amamos a Escola Dominical, porque amamos estudar a Palavra de Deus. Não nos importamos tanto com o número de visualizações, não nos importamos mesmo, porque esta atividade, ela, além de trazer para você conhecimento, edificação, traz para mim também esse momento tão maravilhoso que eu me alegro muito em poder transmitir para você esta aula, aprender com a Palavra de Deus e poder te transmitir. Então, ore por mim para que eu possa continuar tendo este momento tão maravilhoso de meditação, de explicação e que possa também, assim, compartilhar com você que está me ouvindo neste momento esses ensinamentos tão preciosos das lições da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.